todos, eu sou o professor Dr. Paulo Henrique Teófilo Belcati, coordenador e professor aqui do Instituto Paulo Henrique Belcati. Estou iniciando agora um curso para quem é da área da saúde, irá prestar concursos ou fazer provas para residência, concursos para o SUS, concursos para hospitais, porque eu estou trazendo para vocês a matéria jurídica da legislação do SUS. O básico, eu estou trazendo aqui o básico. Fizemos alguns levantamentos em provas e dentro dos levantamentos que a gente fez, eu estou trazendo para você, meu aluno, gratuitamente aqui no meu site, aqui na minha plataforma. Eu já vou te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Nós teremos uma sequência de algumas aulas com o básico que você precisa saber para passar nas provas de saúde, ok? Eu não estou dando um curso completo, eu estou dando o necessário que você precisa saber, ok? Esse é o básico. Eu irei fazer muito leitura de lei. Por quê? Porque eu gosto de ler lei? Porque eu não sei dar aula? Não. Porque concursos públicos, a maioria das coisas que caem é leitura de lei. Então eu vou ter que ler a lei para vocês. Não tem como. Muitas coisas é leitura de lei e acabou. Vou ler a lei, vou tentar explicar e com entendimento, você, meu aluno, você, minha aluna, estará apto a prestar as provas, ok? Também deixa aqui o convite, estaremos disponibilizando um curso online ao vivo. Não posso fazer presencial por conta da quarentena, mas estaremos abrindo turmas de pelo menos 5 alunos para aulas por aplicativos ao vivo. Geralmente eu quero usar o Zoom para fazer ao vivo essa exposição de aula, ok? Então, fique o convite, entre em contato, se informe, porque aqui você tem o conteúdo básico gravado. Lá você terá o conteúdo ao vivo com a opção de conversar com o professor, tirar dúvidas e fazer simulados de perguntas ainda. Então, é uma oportunidade muito legal que vai para você. Entre em contato com o nosso curso e veja como que funciona, ok? Então vamos iniciar a nossa primeira aula falando sobre o SUS na Constituição Federal, ok? O SUS na Constituição Federal. Coloca o slide na tela aí. Nós estamos vendo, a princípio, que a Constituição Federal, ela vai tratar do direito à saúde, ok? Ela vai tratar aqui do direito à saúde. Por que ela está tratando do direito à saúde? Porque a saúde é um direito de qualquer cidadão. Então, por isso estamos falando, o que é a Constituição Federal? Nós estamos falando da Constituição Federal querendo entender o que ela é. A Constituição Federal, gente, ela é a Carta Magna, ela é a Carta de Direitos, ela é a principal lei que nós temos em um país. Ora, eu vou explicar para vocês aqui, rapidamente, como que funciona a Constituição Federal, para que você, meu aluno, você, minha aluna, consiga entender o que nós vamos falar na frente. Corta aqui, eu vou deixar essa aula um pouquinho mais longa para você poder entender. Imagine que estamos numa sociedade. Todo mundo naufragou no navio, caímos numa ilha deserta e montamos uma sociedade naquela ilha. Ora, precisamos organizar esta sociedade. Então, eu preciso de alguém que crie regras para saber como que a sociedade vai viver. A gente escolhe uma pessoa e essa pessoa, 2, 3, vão representar a vontade dos demais, criando regras para que essa sociedade possa trabalhar, possa viver. Este é o poder legislativo, aquele que cria regras. Precisamos também ter alguém que vai administrar a sociedade, vai captar recursos, vai liberar recursos. Se tiver alguma outra aldeia vizinha que a gente descobre, vai tentar fazer o social com aquela aldeia, vai tentar ter relações exteriores. Este é o cara que vai administrar a sociedade, esse é o poder executivo, que é o que a gente tem hoje na figura do presidente da república. E caso hajam conflitos até entre aqueles entes, aqueles que foram escolhidos para administrar, ou entre as pessoas, eu preciso ter uma outra pessoa, uma outra entidade que vai solucionar esses conflitos. Este é o poder judiciário. Então, a primeira coisa que eu quero separar para vocês aqui são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Veja, eu estou falando aqui para pessoas que são leigas em direito, ok? Se você é formado em direito e está me assistindo aqui, cara, você vai achar que é brincadeira de criança. Eu estou falando aqui, repito, para pessoas que são leigas em direito. Agora, precisamos criar uma regra básica distinguindo como que essa sociedade vai funcionar. Então, precisamos dizer, cara,
o executivo vai funcionar fazendo isso, o legislativo vai ser escolhido dessa forma para funcionar daquela forma, o judiciário vai atuar desta forma. As regras aqui da sociedade principais serão essas. E abaixo disso nós vamos fazer as demais regras, mas eu tenho que ter uma regra maior que vai definir como o Estado vai funcionar. Nós criamos um Estado. Nós temos o Estado, nada mais é do que a junção do Legislativo, Executivo e Judiciário. Isto é o Estado democrático de direito. Então, como que o Estado vai funcionar? Quem vai reger as regras do Estado? Como que o Executivo vai funcionar? Até onde pode ir o Executivo? Até onde pode o Legislativo criar leis? Como o Judiciário vai agir? Como que a gente faz a troca de cada um? Isto vai ser designado por uma regra maior, uma lei maior que irá dominar tudo e tudo tem que ser submisso a ela. Esta é a Constituição de um Estado. No caso, a gente chama de Constituição Federal porque o Brasil ele é dividido em Estados federados. Você tem o Estado Democrático de Direito, que é a União, e os Estados federados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins. Então aqui você tem os Estados federados. E por serem Estados federados, nós estamos numa federação, por isso chamado de Constituição Federal, porque ela traz as normas básicas do Estado Democrático de Direito e as normas da federação. Estas normas são que vão reger, ou seja, nada aqui dentro do Brasil está acima das normas. Por mais que você veja nos jornais pessoas falando, porque a Constituição não serve para nada, a Constituição, estão falando besteira. A Constituição serve sim, a Constituição está ativa, ela não pode ser violada. Então, temos que ter muita atenção quanto às notícias, ok? Então, isto é a Constituição Federal. E por que eu estou trazendo isso? Porque o princípio máximo do SUS, ele está previsto na Constituição Federal. Coloca o slide na tela aí. Vejamos, o artigo 196 da Constituição Federal, ele diz: a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos à saúde universal e igualitário, às ações de serviços e sua promoção e proteção e recuperação. Então, gente, a partir daqui, eu tenho definido que o Estado ele é responsável pela saúde pública. Ele pode fazer isso de forma, inclusive, terceirizada, ele pode privatizar a saúde pública, porém, a saúde pública ou a saúde privada, seja como for, é responsabilidade do Estado. O Estado tem que cobrir tudo isso. Daqui deste artigo eu tiro os princípios do SUS. Atenção, esses princípios são pedidos em qualquer prova. Estes princípios são pedidos em qualquer prova. Você, meu aluno que está assistindo este curso agora, aconselho que decore esses princípios, ok? Coloca na tela, vamos ver. Universalidade, ou seja, todos os tipos de recursos, de serviços e para toda a população, ou seja, o SUS ele tem que atender a todos de forma universal, ele tem que fazer tudo o que ele pode e para toda a população de forma geral. Isso quer dizer, brasileiros e estrangeiros. Mas um determinado medicamento, ele é um medicamento muito caro, o SUS não fornece. Ele tem que fornecer, ele é universal. Mas o SUS não faz tratamento para câncer. Ele tem que fazer. O SUS é universal. Nem que ele conceda isso com parcerias público-privadas, ou seja, ele terceiriza isso para a rede particular, privada. Mas o SUS tem que atender de forma universal. Tudo. Ele tem que fazer tudo o que ele pode. Integralidade. A assistência integral em todos os aspectos. Exames, medicamentos, etc. Ou seja, o SUS ele tem que atender tudo que ele pode, ele tem que atender não só assistência médica, não é só emergência, ele tem que fazer exames, ele tem que fornecer medicamentos, tudo aquilo que ele pode, ele tem que abarcar. E equidade, sem distinção social e regional. Volta para mim. O SUS ele tem que atender de forma universal, integral e equidade para todos, ou seja, o SUS ele não pode fazer distinção de tratamento, de classe social, se a pessoa é brasileira, estrangeira, se ela é naturalizada ou não, é para todos. O serviço é prestado de forma geral na população, para todos. O SUS tem que fazer tudo aquilo que ele pode, tem que fazer tudo aquilo que estiver ao alcance dele e a mais ainda, tudo aquilo que a população precisar, o SUS tem que estar disponível para atender. Acabou. E isso sem fazer distinções. Nem distinção se a pessoa é paciente paliado,
Não importa se o paciente é desse território, daquele território, não importa. Tem que ser de forma equitativa para todas as pessoas. Perfeito? Vamos agora para mais princípios que estão previstos na legislação. Coloca na tela. Princípios organizativos. Primeiro princípio, descentralização. O que é a descentralização? Redistribuição do poder e das responsabilidades de forma articulada e integrada nas 3 esferas do governo: municipal, estadual e federal. Ou seja, volta para cá. A descentralização quer dizer que o SUS, a princípio, ele é do governo federal. Ele é da União, do Ministério da Saúde. Porém, ele descentraliza isso dele e passa a distribuir as competências para os estados e os municípios. Por isso que no começo dessa aula eu falei um pouco de ciências políticas, eu falei um pouco sobre a Constituição Federal e um pouco de como que funciona a administração do Estado. Porque para você entender a descentralização você tem que saber isso, ok? Se você adiantou a aula até aqui, volta e assiste de novo. Porque estamos no Estado Federado. O Estado Federado ele é formado pela União. O que é a União? É o Estado Democrático de Direito, o governo federal. Os estados, membros da federação, e os municípios. Ou seja, o SUS ele vai ser descentralizado, ele vai ter de governo federal, estadual, municipal e Distrito Federal também, que faz parte do como ente federativo. Logo, temos que entender que a descentralização é isso, ele vai descentralizar toda a administração, produção de serviços, e a própria legislação do SUS vai dizer o quê? Olha, o governo federal compete isso, o governo do estado compete aquilo, o governo do município aquilo. E acabou, não tem discussão. Ok? Estamos bem? Então, vamos para o próximo princípio. Regionalização. Um município que tem uma infraestrutura mais adequada para o atendimento à saúde realiza atendimento para outros municípios. O que isso quer dizer? Eu tenho que regionalizar. Aquela região ela é abarcada por alguns municípios. Aquele que tiver mais infraestrutura, uma melhor infraestrutura, ele vai ser responsável por atender outros municípios também, que é o que acontece aqui nos casos de Covid. Muitas vezes você tem aqui em São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo e o ABC. O município de São Paulo tendo uma estrutura melhor, ele acaba recebendo pacientes de outros municípios que estão na mesma região. Hierarquização. Viabiliza a forma de acesso ao serviço da rede ambulatorial de alta, média e baixa complexidade, dependendo de cada caso. Isso nós vamos falar em uma outra aula, mas eu adianto que é feita a hierarquização do tipo de serviço para alta, média e baixa complexidade. O serviço de entrada, de porta. Participação social, é o que fala a Lei 8.142 de 1990. Indica que por meio do meio de efetivação dos conselhos de saúde locais, municipais, regionais, estaduais, municipais, ou seja, conselhos de saúde de todos os entes federativos, e da realização de conferências de saúde, o poder público e a sociedade buscam formular estratégias e controlar e avaliar toda a execução das políticas de saúde na esfera do governo. Ou seja, a participação social são a participação dos conselhos de saúde de todos os órgãos federativos para a execução de políticas da saúde em todas as esferas do governo, estadual, municipal ou federal. Já vou pular daqui para o próximo slide, que eu vou fazer a leitura do artigo 97 e 98 da Constituição. O 97 ele vai falar o quê? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalizando o controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. 198. As ações de serviço público de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade às atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais, e 3. Participação da comunidade. Aqui nós temos mais 2 tópicos. O Serviço Único de Saúde será financiado, nós temos o artigo 95, com recursos de orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, Distrito Federal, Município e outras fontes, e a União, dos Estados, Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente ações e serviços públicos de saúde. Então, gente, volta aqui para mim. O que esses 2 artigos estão falando? Primeiro, das formas de privatização do serviço público de saúde, que vai contar com a parceria privada, e que todas as ações para o plano de saúde sejam
para a administração dos planos, sejam, eu não estou falando plano de saúde particular, estou falando dos planos de ações de saúde do SUS, ok? Também os planos orçamentários são feitos de comum acordo pela União, Estado, Distrito Federal, Município e Distrito Federal, ou seja, todos os recursos captados em todos os estados vão para o SUS para poder girar o capital do SUS. Perfeito? Vamos para o próximo slide. E o último também, né? Artigo 99. Assistência de saúde é de livre iniciativa privada, ou seja, pode haver iniciativa privada no serviço de saúde, não é obrigado a ser centralizado apenas e tão somente no poder público. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do serviço de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência entidades filantrópicas sem fins lucrativos, ou seja, a chamada parceria público-privada. O que é a parceria público-privada? O serviço de saúde, ele faz o quê? Ele faz o convênio com o SUS para ele poder fazer o atendimento. E esse convênio é por meio de contrato de parceria público-privada. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções de instituições privadas sem fins lucrativos. É vedada a participação direta e indireta de empresas de capital estrangeiro na assistência de saúde do país, salvo os casos previstos em lei. A lei disporá sobre condições e requisitos que facilitem a remoção dos órgãos, tecidos, substâncias humanas a fim de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vetado todo tipo de comercialização. Ou seja, tudo isso, ele está dizendo que o serviço de saúde não pode ser feito com fins lucrativos, nem por entidades com fins lucrativos, nem nada. É preferido as ações filantrópicas, instituições filantrópicas. Não posso fazer destinação de recursos para essas instituições com fins lucrativos, tudo sem fins lucrativos. É tudo, quem quer fazer a parceria público-privada, pelo menos na teoria, tá? É para auxiliar o SUS. Artigo 200. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias e interesses para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros consumos. Ou seja, ele vai fazer a universalidade, ele vai abarcar tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele tem que fazer, ele vai fazer. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Ou seja, também é competência do SUS executar a vigilância sanitária, controle de epidemia e falar sobre a saúde do trabalhador. Então, regras sobre condições de saúde e ambiente de trabalho é competência do SUS. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação política e execução das áreas de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, ou seja, produções científicas. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendendo o controle do seu teor natural, bem como bebidas, águas e consumo humano, ou seja, aquela situação preventiva. Cuidar da saúde do ser humano antes que ele tenha algum problema. Então ele vai fazer o controle também de alimentos e água. Fiscalizar e inspecionar alimentos, já falei, né? Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos ou radioativos, ou seja, ele vai fazer o controle de medicações e outras substâncias e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente do trabalho. Ou seja, o SUS ele também vai trabalhar na questão do meio ambiente, seja o meio ambiente natural ou o meio ambiente de trabalho. Então, ele vai prezar por todas as condições, inclusive, não só dentro da área hospitalar, mas também aquelas que podem levar a pessoa a ficar doente, como o meio ambiente, o ambiente de trabalho, alimento, água, saneamento básico. Ok? Se você assistiu essa aula, chegou aqui até o final, prestou atenção, assista ela 40 vezes. Porque isso é a base de todo o concurso. Você não tem tempo de estudar a legislação do SUS, leia ou ouça pelo menos esta aula até o final. Aqui você vai conseguir, tenho certeza, com tudo isso que você ouviu agora, acertar algumas questões nas provas. É lógico, matérias mais específicas nós vamos ter outras aulas. Porém, com o que você teve agora, não digo que é suficiente, mas eu digo para você que já consegue ter uma base de encaminhar uma boa prova, ok? Também não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ative o sininho aqui, esse conteúdo é gratuito. Se quiser o curso online, ao vivo, comigo, numa sala com pelo menos 5 alunos, uma sala virtual com 5 alunos, veja aqui nos comentários, entre em contato e se informe. Obrigado a todos e bons estudos!